Você compreende como é o agir do mal nas nossas famílias, na nossa vida, na vida daquelas pessoas que relacionamos e também quais são os sentimentos que muitas vezes essa ação do mal traz? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros, que alegria estarmos juntos. Vamos iniciando então o mês de fevereiro. Louvado seja Deus por esta graça. Quero meditar com vocês o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Pedimos aí esta graça, que o Senhor possa sempre trazer entre nós a unidade. Lembre-se que tem os links na descrição para quem quer participar conosco pelo WhatsApp, pelo Telegram, receber lá o link tanto da homilia do canal da comunidade como do meu canal pessoal, também aqueles vídeos que estão lá no canal pessoal. Então podem se inscrever lá, vão receber direto, ou justamente façam também a inscrição aqui direto no YouTube para facilitarmos este encontro. Bom, vamos ler a palavra. Diz assim: Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Olha só, então há aqui uma certa ação desse espírito mau. Primeiro, ele vagueava entre os túmulos, ele ficava passando pelos túmulos. E o túmulo, para qualquer um de nós, vai lembrar, lógico, a morte, aquilo que é o fim, né? E essa morte, né, geralmente ela está ligada à dor, ao sofrimento. Muitas vezes a ação do mal, ela se liga a nós porque nós começamos a vaguear, a passar por sentimentos de morte. Sentimentos de morte pode ser situações da sua história de abuso sexual, você sentiu que estava matando de certa forma a pureza em você. Situações de prostituição, quando você sente que essa prostituição matou valores seus. Situações de traição que você viveu, situações de injustiça. Então, todas essas formas que você sentiu operar sobre você uma certa morte, uma ferida, né, ali tem como que esses túmulos, vamos dizer assim. E muitas pessoas começam a vaguear sobre eles, que é ficar vivendo sobre essas histórias, sobre esses acontecimentos, e começam a vaguear, passam de um para o outro. Mas é porque fez isso, eu sou assim porque aconteceu isso, eu sou assim porque as coisas foram desse modo, porque às vezes elas não falam, meus queridos, essas pessoas elas não falam para os outros, mas elas pensam. Elas vivem isso. Então, por exemplo, pessoas que sofreram abusos sexuais do pai, por exemplo. Ela não vai ficar falando disso para os outros. Ela não vai ficar comentando essas coisas. Mas ela vai sentindo que tudo que vai acontecendo de rejeição, dificuldades no relacionamento com a figura masculina, é fruto daquela situação. E ela fica repassando, muitas vezes remoendo, mas muitas vezes é como que aquilo não largasse, e aquilo vai provocando esse sentimento de morte, tá? E aí acontece as outras situações, que diante disso há uma raiva muito grande, uma força muito grande. Que força é essa? É uma força que geralmente pode causar uma agressão ao outro. Então, por exemplo, a pessoa pode se tornar agressiva por ter sofrido abuso sexual, agressiva em relação à figura masculina, do tipo, não gosto, não é confiável, não vale a pena, rejeita, percebe que aquela figura masculina pode fazer alguma coisa, ela já se esquiva, já se afasta, já termina relacionamento. Por quê? Por causa da ferida, por causa daquela situação de morte da história que vai sempre ela repassando, vai sempre vagueando sobre aquilo. Então há uma força muito grande em tudo isso.
E aí a outra situação apontada é que ninguém era capaz de controlá-lo, de dominá-lo. Por quê? Porque essas coisas começam a ter essa potência interior. Então o pai, a mãe, os irmãos querem remediar, amigos querem remediar a situação, mas parece que nada consegue deter a pessoa de voltar àquelas situações, de passar por aquilo sempre interiormente. E você vai perceber, então entra essa coisa mais depressiva, essa coisa mais assim, voltada para um negativismo, e é difícil alguém, às vezes você chega e fala, olha, vamos, para de pensar um pouco negativo nas coisas, vamos em frente, coragem, mas a pessoa ela parece que não consegue, não dá para, é como se não conseguisse dominar tudo isso, então o outro que tenta fazer isso, tentar levar a pessoa, percebe que como se a pessoa não quisesse até, se libertar dessas histórias, né? E aí o que acontece? Tudo isso é uma ação de um espírito mau. É lógico, meus caros, que isso também pode entrar aí condições psíquicas e às vezes é difícil de discernir até que ponto entra uma dimensão psíquica e até que ponto é uma dimensão espiritual. Regra geral, procure o tratamento, procure passar por uma terapia, passar por um profissional que trabalha a dimensão, né, psíquica, né, um psicólogo ou até mesmo um psiquiatra, e aí você vai fazendo esse caminho junto, porque aquilo que você percebe que ali a ciência parece que já não consegue mais explicar, já não consegue alcançar, provavelmente há ali uma ação do mal. Mas, de qualquer forma, mesmo sendo um problema psíquico, há uma ação ruim, vamos dizer assim. Há algo mal que está acontecendo aí. Tá? E aí ele fala a palavra que ele fazia o seguinte, né? Ele gritava e ele também feria-se. E esse grito, geralmente, é o grito da dor. Que, como eu disse, às vezes a pessoa grita exteriormente, então é mais perceptível. Mas muitas e muitas pessoas não gritam. É um grito interior. É um grito de sofrimento interno. Ela grita, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não quero mais viver desse jeito. Então há um grito interior, que muitas vezes não é expresso em palavras. E é lógico, aí mora um grande perigo, justamente porque entra condições psicológicas, depressão, pode vir tendências de suicídio. E aí a gente tem que dar muita atenção, porque a próxima consequência é o ferir-se. E o ferir-se pode ser fisicamente, então pessoas que vão se cortar, tendência a suicídio, e também pessoas que vão suicidar, que é realmente se matar. Mas aquelas que talvez tenham uma consciência maior, que é saber aquilo que Deus deseja, tem consciência da moral, elas não vão nem se ferir nem se matar, porque elas têm consciência da gravidade disso. Porém, elas vão se ferindo interiormente, ficando à parte, isolada, afastada, vão criando esses isolamentos do convívio, vão sendo pessoas que cada vez convivem menos. E aí está uma das coisas que o mal faz, ele começa a nos afastar, a nos isolar. Então perceba se essas atitudes estão na sua vida ou na vida das pessoas que você conhece. E aí precisa, sobretudo, trazer a presença de Deus. Trazer a presença de Deus é gesto de amor, a proximidade, uma palavra. Se essa pessoa tem essa, como fala, essa abertura, uma palavra de Deus, realmente uma busca de conhecimento e rezar por ela, se ela assim permite, para que possa caminhar, lógico, junto com aquilo que também são os processos que nós todos devemos procurar, que são caminhos também de Deus, que é o tratamento psicológico e, se necessário, o tratamento psiquiátrico. Vai fazendo tudo isso, porque Deus quer você livre. E é justamente isso que acontece. Quando eles veem de longe, né, essa ação do mal, o endemoniado correu e caiu aos pés de Jesus e gritou: o que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Eu te conjuro, não me atormente. E aí, Jesus pergunta, ele diz que é uma legião, e pedia com insistência para Jesus que não expulsasse da região. Ali haviam perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus permitiu, e os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos 2.000 porcos, atirou-se abaixo para dentro do mar. Se mataram.
Porque o que essa ação do mal faz? É um espírito de morte que leva ao suicídio, né? O suicídio que pode ser um suicídio físico ou pode ser um suicídio realmente de rompimento, de um isolamento, aonde não tem mais relação, não tem mais vida. Então, orarmos, pedimos, porque essas situações se repetem muito em várias famílias. E pai e mãe, que você tem filhos que talvez passam por isso, façam esse caminho com os teus filhos, tá bom? Deus vos abençoe e vos dê esta graça. Abençoai Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.